Você já parou para pensar na agilidade dos últimos tempos? É difícil acompanhar o avanço da tecnologia, o fluxo da informação e as tendências do mercado. Parece que sempre estamos desatualizados e correndo atrás do prejuízo. Muitas vezes não sabemos como funcionam os meios de comunicação. Ficamos sem critérios para questionar o que vemos nas mídias, o que pode afetar nossa compreensão sobre o ato de comunicar. Por essa razão, a divisão sul-americana da Igreja Adventista, em parceria com o NASP, Campus Engenheiro Coelho, idealizou o Programa Adventista de Capacitação em Comunicação, o PAC.com, com o objetivo de explicar a comunicação, a imprensa, a propaganda e o marketing, com os melhores profissionais e especialistas em comunicação e aquela informalidade que deixa tudo mais fácil. Essa é a fórmula das videoaulas do PAC. Você vai consumir e produzir informação com excelência. Afinal, já passou da hora de ser um mero espectador. Todo dia, o mesmo trajeto, as mesmas tarefas e horários. A gente está sempre indo de um lugar a outro. No fim das contas, está sempre no mesmo lugar, no meio. E nem tem como parar para pensar direito a respeito. Se parar, perde o ritmo, o pique e o pior, perde tempo, cômoda e incômoda, como só a rotina consegue ser. No fim das contas, a gente já nem sente mais, vai automático. Estamos bem habituados, já sabemos de cor o que fazer e o mais importante, como fazer, para dar certo, para dar lucro, para dar tempo. Na máquina da comunicação é assim. A assessoria de imprensa é uma das várias engrenagens e não pode parar. Ela faz a ponte entre o assessorado e os jornalistas, sempre no meio, sempre intermediando. É uma rotina de enviar e receber informações. A rotina é sempre a mesma, mas todo dia a mercadoria muda. Há coisas e mais coisas a serem contadas. Este é mais um programa adventista de capacitação em comunicação, PAC.com, uma iniciativa da Igreja Adventista na América do Sul para aprimorar a comunicação em todos os níveis da igreja. Nosso assunto de hoje, assessoria de imprensa. Vivemos em uma época onde todos buscam atenção, querem se mostrar, ser ouvidos, notados. É a temporada do exibicionismo, onde ninguém mais precisa ou até mesmo quer se esconder. As empresas também querem atenção. Hoje, de nada adianta ter um diferencial se ninguém tomar conhecimento desse esforço. Por isso, é importante fazer eco no mercado e usar a mídia a favor do seu negócio, divulgando assim a marca, produtos ou serviços do seu empreendimento. O assessor de imprensa é um intermediário no processo da informação. Ele desenvolve estratégias para uma pessoa, empresa ou órgão público, fazendo a ponte e gerenciando seu relacionamento com os veículos de comunicação. Ele precisa estruturar e coordenar o relacionamento dos seus clientes com a imprensa. Então, que clientes são esses, né? Qual o perfil dos clientes? A gente costuma dividir, a grosso modo, esses clientes em 3 categorias. Então, você tem os clientes da iniciativa privada, que são as empresas, né? Que a gente chama isso de comunicação corporativa ou assessoria de imprensa corporativa. Você trabalha para empresas. Um segundo segmento de clientes são os clientes que a gente chama da sociedade civil organizada. O que são isso? ONGs, instituições, centros de produção e conhecimento acadêmico, a gente também coloca nessa categoria, que são as universidades. E uma terceira categoria de clientes é governo, é o que a gente acaba chamando um pouco de comunicação organizacional, que reúne também a comunicação das empresas,
de entidades e instituições da sociedade civil organizada. Alguns estudiosos trabalham com o quarto conceito, que é o conceito de assessoria de imprensa de personalidades, né? Então, você pode colocar aí artistas, jogadores de futebol. A assessoria de imprensa num clube de futebol, ela é a ponte entre a imprensa e o clube, ou seja, para resumir, o que o clube precisa da imprensa, nós estamos aqui para fazer esse caminho. E o que a imprensa precisa do clube, nós estamos aqui também para facilitar esse caminho. E aí, ajustar os interesses de ambos, porque nem sempre o que é interesse da imprensa é interesse do clube e vice-versa. A gente está aqui exatamente para fazer esse elo, esse ajuste e aproximar o interesse dos dois. Estamos aqui com um grupo de jornalistas, especialistas em assessoria de imprensa, e eu quero já começar perguntando para vocês como é o dia a dia do trabalho de um assessor de imprensa. Primeira atividade normalmente que um assessor realiza na agência é buscar a clipagem, né? Ver o que saiu na mídia de relevante do seu cliente, buscar se aquilo é positivo ou negativo. A assessoria de imprensa, ela cuida não só do relacionamento com a mídia, mas com a comunicação interna, com o desenvolvimento de boletins sobre a empresa, com house organs, com a parte de design da empresa. Então, assim, tem uma série de ações que a gente faz também, além de trabalhar a assessoria de imprensa. Eu queria destacar a sua presença, Felipe, porque a gente tem aqui um grupo de jornalistas que atuando especificamente dentro da área de assessoria de imprensa, e a gente tem um designer, um diretor de criação. Como que você associou ou aplicou o seu conhecimento dentro desse universo de assessoria de imprensa, Felipe? Qualquer pessoa que vai buscar alguma informação, tanto jornalista como até chegar no público final, ele vai buscar, a primeira coisa que vê é uma coisa visual. Então, ele vai naquilo que vai chamar a atenção. Bom conteúdo, uma boa parte de assessoria de imprensa, sem um bom design, sem uma boa direção de arte, não vai ter o efeito que, às vezes, teve todo um planejamento, toda uma parte, mas não conseguiu chegar no público que queria porque não teve essa comunicação, esses sinais certos para atender aquele público. Não adianta você invadir o espaço da comunidade apresentando um assunto que interesse a você. Se você vai pescar, não adianta você pôr na isca uma coisa que você goste, você tem que escolher a isca que o peixe goste. Nós temos que aproveitar as oportunidades para fazer uma comunicação inteligente e definir os nossos públicos-alvos. Isso é fundamental. O assessor de imprensa ele já está migrando para uma percepção muito de profissional de relações com a mídia. Não mais assessor de imprensa. E relações com a mídia, que mídia social também é mídia. Redes sociais também é mídia. E para você fazer redes sociais, você tem que ter uma cultura de vídeo muito forte. Você não faz mídia social sem conhecer YouTube, sem filmar. Mas você também não faz mídia social sem ter um componente eletrônico, rádio, podcast. Meu trabalho no Social Media Week foi fazer toda a parte de comunicação externa do evento. Desde que eu soube quando ia ser a data, eu comecei a fazer divulgação, notas, releases, estudar o perfil dos palestrantes para mostrar para os jornalistas quem seria interessante ou não eles virem entrevistar. Nesse caso, foram 4 palestrantes internacionais convidados para o evento, então isso causa realmente interesse nos veículos. A rotina do assessor não tem um dia a dia fechado, né? A gente monitora todos os veículos para ver tanto como o seu cliente está sendo posicionado, como os concorrentes diretos. Normalmente, quando a gente precisa fazer alguma divulgação, contar algum dado interessante das marcas, a gente utiliza o trabalho da assessoria de imprensa para chegar aos veículos. O assessor de imprensa é um eterno leva e traz, ligando a empresa com a mídia.
ele precisa constantemente informar os jornalistas, aproveitando todas as oportunidades de divulgar a empresa. E é aí que entram os press releases, ou simplesmente releases, que são os comunicados de imprensa. Um release pode servir de pauta para os jornalistas, anunciando ou informando sobre um evento, produto ou acontecimento. Enfim, tudo que possa virar notícia. Tenta responder 4 perguntas, que é assim, o que eu estou divulgando, por quê, o que está atrás daquela minha divulgação, né? Como e onde. Então, assim, faça essas perguntas e depois, ao montar, é muito importante você tentar ser muito conciso, muito claro. A minha caixa postal é por dia entre 1.500 e 2.000 e-mails dia. Eu digo para você que se eu receber 1.500, 1.300, 1.400 são um lixo. Eu não uso para nada. Nada. Recebo e-mail de cidades que não tem nada a ver com a gente, e-mail aquela porcariada toda, que lixo eletrônico. Recebo muito release de assessoria de imprensa que talvez seja útil para alguns veículos em outros lugares ou outros tipos de veículo, tá? E eu digo para você que dos 1.500 e-mails, 2.000 que eu recebo por dia, eu vou aproveitar aí 100, 150 no máximo. Porque se você pega o release e faz de tudo, toda hora, uma hora a imprensa vai ver seu nome, o nome da sua empresa, nem vai abrir mais. Vai falar, não, pelo amor de Deus, é lixo. Tem que ser um instrumento que tem que ser utilizado assim, muita parcimônia e assim, muito conta-gotas, muito para ocasiões especiais, senão você banaliza o uso do release. Eu gosto que o assessor, além de mandar o e-mail, ele dê uma ligada para mim, porque, cara, no meio da tarde, eu paro de ver o e-mail às 3 da tarde, por exemplo, só vou de novo abrir às 7 da noite. Nessa lacuna aí de tempo, né, não consigo, não tenho tempo para isso. Então, se o cara não me ligar, alguma coisa vai passar, né? De repente tem alguma coisa que seja legal ali que vai passar. Nesse programa a gente tem uma atividade um pouquinho diferente, em que os nossos convidados eles vão realizar aqui um ensaio, uma espécie de simulação de uma situação real do mercado. Cada um dos nossos 4 profissionais recebeu informações básicas sobre um evento fictício promovido pelo Colégio Brasileiro. Além de atividades para a população, o chamado Dia da Responsabilidade Social contará com a presença de 3 personalidades da mídia. Assim, eles deverão destacar qual é a notícia e o título do release. O que vocês destacaram aí como notícia e que título vocês deram pro release, Dante? O primeiro aspecto que eu achei aqui foi a questão da responsabilidade social, ou seja, um colégio devolvendo para sua comunidade aquilo que ele recebe por estar lá. Então, uma ação de responsabilidade social. Pelo menos o que está aqui parece ser gratuito, então é algo que é benéfico para a comunidade que está no entorno. A presença de personalidades como um ex-BBB, um jogador de futebol e uma cantora, que são 3 perfis diferentes, mas que atraem públicos diversos. Você divulgaria o evento como um todo e não destacaria um ponto específico ou alguma personalidade específica? Em função do caráter do evento, da responsabilidade social, em função de você ter uma comunidade sendo atendida de diversas formas, eu prefiro divulgar o evento por completo. Na proposta, qual o título que você deu para o seu release? Colégio Brasileiro realiza atividades sociais com comunidade. Thalita, como é que você faria essa atividade? Eu também daria um destaque no Dia da Responsabilidade Social. Mas, assim, eu acho que, como é um evento, e aparentemente parece ser um evento grande e aberto à comunidade, eu usaria a linha fina para dar destaque no caso das celebridades. O que é a linha fina? A linha fina é a linha que vai abaixo do título. Então, assim, é uma linha realmente onde você explica resumidamente o que trata aquele release. Então, acho que no caso de um evento, a gente tem até a possibilidade de fazer uma linha fina um pouquinho maior, já para o jornalista bater o olho e saber do que se trata e quem vai estar presente e o que é oferecido. Você pode ler para a gente? Bom, o título da notícia eu coloquei, né? Dia da Responsabilidade Social traz serviços gratuitos para a comunidade. E na linha fina eu coloquei: evento do Colégio Brasileiro traz participações especiais do jogador Rivaldo e ex-BBB Wesley para dar dicas de saúde e apoio nas atividades. Ainda assim, logo acho que na primeira linha do release, por exemplo, acho que você já pode colocar quais serão os serviços gratuitos. Nesse caso, eu não dei tanto destaque para a cantora Simone, porque eu acho que em nomes ex-BBB, acho que tem um apelo forte,
na imprensa, e o jogador Rivaldo. Falando de futebol, acho que o apelo é bem grande. Mary, quais foram os seus destaques aí do exercício? Eu preciso saber com o meu cliente qual o objetivo para essa divulgação. Então, se o objetivo é atrair pessoas, eu vou dar destaque posso dar destaque para os serviços de uma maneira geral ou para uma dessas participações especiais que nós vamos ter no evento. Se o intuito é divulgar o colégio como um colégio que faz uma ação social, então eu tenho que falar do colégio, falar que o colégio promove essa ação social. Você escreveu aí uma proposta de título do release ou não? Um release geral, então um institucional sobre o evento. Serviços gratuitos mobilizam comunidade de Itaquera. Felipe, você viu aí os três enfoques de destaques dentro da tua área de atuação com a assessoria de imprensa, essa parceria de direção de arte com a assessoria de imprensa. Teve alguma proposta que destacou uma maneira de integrar arte com a assessoria de imprensa? Como você faria isso, Felipe? Tem que destacar que seria uma coisa gratuita, teria que ter alguma informação bem visível no título, alguma coisa que é serviço gratuito. Você diz uma informação visual? Tanto visual em questão de título, de frisar no título que é um serviço gratuito, e na parte de imagem, a gente colocar alguma coisa que chame a atenção, que no caso desse aqui, que chamaria mais atenção, seria o jogador Rivaldo, por já ser conhecido de fazer parte desse meio de responsabilidade social, de fazer de ações, de ele já ter associação. Então, isso já está ligado à imagem dele. Então, como falando responsabilidade social, o mais viável seria ligar isso com o jogador Rivaldo. O papel do assessor de imprensa vai muito além de informar os jornalistas sobre o que pode virar notícia. Ele precisa desenvolver um relacionamento com eles. Mas isto não é algo fácil. Os jornalistas, como manda o bom jornalismo, são desconfiados e exigentes. Como um assessor é pago para mostrar o lado bom do seu cliente, nem sempre ele é visto como uma fonte confiável. Se não tomar cuidado, o assessor pode ser visto como um lobista, ou seja, alguém que luta em benefício próprio. Agindo dessa forma, ele perde a credibilidade diante da imprensa e todo o seu trabalho pode ir por água abaixo. Assessor de imprensa, muitas vezes, é um trabalho que se choca com os profissionais de redação, né? E assim, eu acho que os assessores que têm mais sucesso são os que deixam claros os limites. Olha, você quer essa informação? Do seu ponto de vista de interesse público, do ponto de vista do meu cliente, não é de interesse público. Muitas vezes, um jornalista está fazendo uma matéria sobre investimentos no país, quer saber quanto uma empresa está investindo, ela não pode informar. Ou porque o seu concorrente não informou, ou porque seu acionista, que são os donos, não foi liberada essa informação, ou porque ela responde a um escritório de uma multinacional que está fora do país. Em vários momentos, o assessor de imprensa tem que ser, sim, um mediador de conflitos. Um assessor de imprensa, ele pode ter credibilidade, mesmo estando declaradamente de um lado da notícia? Eu acredito que ele vai, sim, claro, destacar os aspectos que são mais interessantes, que são mais relevantes para aquela marca, que são mais importantes. Mas isso não pode começar a incorrer em mentiras. Em nenhum momento ocultar uma informação ou deixar fazer com que quebre esse elo de confiança entre jornalista e o assessor de imprensa. E o assessor de imprensa, sim, ele pode ter credibilidade. Nós defendemos o interesse dos nossos clientes, sim, com certeza, né? Nosso papel é tentar inseri-lo na mídia. Mas eu acho que o nosso maior cuidado deve ser da questão de trabalhar ele como notícia, não como um informe de vendas, né? Você não tem que ter esse cuidado de não tentar vender o seu cliente a qualquer custo. Até que ponto o assessor deve se submeter às exigências ou às vontades do cliente na hora de jogar uma informação na mídia ou de querer jogar alguma coisa para o público? Você já explica para ele porque há, sim, muita confusão. Mas eu vou sair no veículo que eu quiser? Não, vai ser um relacionamento que nós vamos construir. Então, todos esses pontos precisam ficar muito claros antes da contratação, porque tanto o cliente nos contrata, quanto a gente contrata o cliente, né? Eu não posso aceitar um cliente que ele tem uma expectativa de sair
todos os dias na Folha de São Paulo. Eu não, né, a gente sabe que isso não é viável. O cara está vendendo para você o peixe dele. No caso de um assessor de prefeitura, por exemplo, a gente tem que entender que ele está fazendo um trabalho de divulgar aquilo que interessa para a prefeitura ou para o órgão público que ele está assessorando. E o cara de uma empresa, ele quer, né? Acho que o cara da empresa vai estar falando para você uma coisa que realmente acontece. Mas você tem que ficar de olho porque a coisa pode ser um pouco mais ampla, a coisa pode ser vista de uma outra ótica, entendeu? Então, a assessoria de imprensa, não digo que não sejam confiáveis, mas as informações precisam ser checadas e a gente tem que saber que não é simplesmente comprar aquilo que eles mandam. Realmente existe uma disputa. A gente normalmente comenta, quem está do outro lado da bancada não entende o nosso trabalho. E da mesma forma que o pessoal que está nas assessorias muitas vezes não entendem o trabalho de um jornalista em redação. Então existe realmente essa briga entre os dois lados e por isso que é importante relacionamento, para você mostrar a importância do seu trabalho e você entender como que é o trabalho do outro. Um assessor de imprensa, obviamente ele está aqui para falar as coisas boas do clube, mas não pode mentir. Se você mentir, você vai perdendo a confiança do jornalista e você vai precisar do jornalista. Você tem que ser verdadeiro. Confiança é credibilidade, você não compra, você conquista. O assessor de imprensa é bem mais do que um escritor de releases. Ele é um executivo da informação, que interage com diversas áreas da comunicação, a fim de conduzir a instituição à melhor maneira de informar o público. É importante você conhecer o cliente, o São Paulo, amar o São Paulo é muito importante, mas eu nunca posso deixar de ter a razão na frente da emoção, da paixão. E você vai deixar de falar com o jogador no nível que você tem que falar com ele. O cara perdeu um gol, nós perdemos o jogo porque ele perdeu um gol. E eu vou tratá-lo como vilão? Ele é meu cliente. Pelo contrário, eu tenho que ver com ele qual é a melhor saída para aquela situação. O trabalho da assessoria de imprensa nem sempre é pacífico. Muitas vezes, quando surge um problema ou crise, os assessores são colocados contra a parede. Na busca por respostas, os jornalistas vão tentar, de todas as formas, extrair informações. É aí que o assessor precisa deixar um pouco o seu lado empresarial e começar a pensar como imprensa, para prever o que a mídia deseja e preparar o seu porta-voz. A assessoria de imprensa é a responsável ou ela deve estar envolvida no processo de media training? Principalmente se a empresa não teve nenhum contato com a mídia ainda, ou está começando agora com uma assessoria, é extremamente importante a gente preparar e capacitar as fontes que vão ter o relacionamento com a imprensa, que darão entrevistas. Então é importante não só o media training do porta-voz, mas como preparar a empresa para que ela possa receber e usufruir bem aqueles serviços de assessoria de imprensa. Você já tem que imaginar todos os cenários possíveis dentro daquela coletiva, tudo que aquele assunto pode gerar de desdobramento, de novos assuntos e minimizar qualquer impacto negativo. É hora de você simular as perguntas que vão ser tratadas, é a hora de você tentar mostrar para o cliente como reverter uma situação que pode se tornar negativa em positiva. O trabalho do assessor de imprensa está intimamente ligado com a formação da opinião pública, ou seja, o que a sociedade pensa sobre um determinado assunto. Isso porque o assessor visa atingir um grupo de pessoas com a sua mensagem, influenciando o pensamento desses receptores, públicos internos ou externos do seu cliente. Nós estamos conquistando, de uma forma brilhante, espaços para a opinião pública. Jornais, TVs, emissoras de rádio. A gente tem aprendido a fazer isso e a gente está fazendo muito bem, a gente se dedica muito bem a isso. Mas existe uma questão que me preocupa muito e que, de certa forma, pontua o meu trabalho. E a questão é o seguinte: antes de procurar o jornalista, eu tenho que fazer com que os meus assessorados estejam preparados para lidar com o jornalista. O jornalista ele não é o meu amigo. O jornalista ele não vem me procurar porque eu sou bonzinho. O jornalista não vem atrás daquilo que eu tenho de interessante para mim. O jornalista ele vem atrás de notícia. Ele vem atrás de notícia que interesse a sociedade, que interesse as pessoas. Esse é o papel do jornalista. E muitas vezes a gente tem dificuldade de entender isso e considera o jornalista como uma espécie de assessor de imprensa nosso também, né? E a gente fica
chocado quando sai uma notícia que é uma notícia que não agrada tanto à Igreja Adventista. Como é que pode? Como é que pode? A gente tem uma relação, né? A gente sempre manda pauta, manda release, como é que pode fazer isso? Antes de ter o contato com o jornalista, o assessor de imprensa ele tem um papel crucial, que é treinar a igreja. O papel do assessor de imprensa para a pregação do Evangelho, portanto, é fundamental. É fundamental, porque ele vai filtrar essa mensagem. Ele vai pegar o ponto nevrálgico dessa mensagem e vai fazer com que isso chegue ao coração e à mente das pessoas através dos meios de comunicação. E isso ele tem que fazer através de uma leitura do momento, através da contextualização dessa mensagem, através do entendimento do momento que o país atravessa, que a sua sociedade, a sua comunidade, o seu bairro, o seu município, o seu estado vive. Então, essa percepção ela é muito importante. É isso que Jesus preconizou em Mateus 24, que fala do fim. Então, essa divulgação sem discriminar ninguém, a todas as etnias, a todos os credos religiosos, a todas as classes sociais, a todos os níveis culturais. No momento em que o assessor de imprensa desempenha esse papel, funciona como um filtro, né? Facilita a mensagem do pastor, facilita a pregação do Evangelho, a pregação propriamente dita. Ele está ajudando a disseminar o Evangelho. Ele está sendo evangelista também. E eu acho que isso aproxima a volta de Jesus Cristo, porque esse é o nosso trabalho, anunciar. Todos os dias, inúmeras pessoas fogem do tédio de suas vidas vazias em frente à TV, ao computador, jornal ou revistas. Querem escapar de seus problemas vendo os problemas dos outros. Amortecidas de tanto consumir informação, elas se deparam com notícias e mais notícias ruins. E não têm forças para reagir, protestar ou mesmo parar de assistir. E elas querem algo em que possam acreditar, alguma coisa diferente daquilo que vem no seu dia a dia. Elas querem a verdade. Verdade mesmo, com V maiúsculo, é o que nós temos. É o que Jesus dá, capaz de animar, conduzir, despertar. É isso que devemos exibir e divulgar. Caminho, verdade e vida.